E aí, time, Guilherme Farias aqui, e nessa série aqui, nessa aula para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre algo que todo mundo pergunta, que é o tal do glúten. A gente vai explorar um pouquinho todos os aspectos, entender o que é, se você pode ou não retirar da sua dieta, se ele realmente faz mal para a sua saúde, quais exames você precisa fazer para entender se realmente você tem um diagnóstico de doença celíaca, mas tudo isso depois da vinheta. Ó, olha só, eu tô com uma convidada aqui, que é a nossa nutricionista Giovana, logo mais eu já vou mostrar ela para vocês, mas ela vai falar um pouquinho mais, ela é especialista nesse assunto, e ela vai trazer para nós um conhecimento que na consultoria algumas pessoas têm essa necessidade de entender se realmente tem esse diagnóstico, se precisam de fato tirar o glúten da dieta, e a gente vai entender também um pouco mais do estudo, que é o projeto dela. Então, olha só, olha que legal, ó. A Giovana, até coloquei aqui para ficar mais claro, a Giovana é formada em nutrição, obviamente, né, a nossa Nutri, mas ela tem um mestrado, ela está fazendo o mestrado dela agora em medicina, e o projeto dela é um pouco mais relacionado com isso, tá? Ela vai contar um pouquinho mais da história dela. Obrigado pela tua presença, tá? Muito obrigada. Oi, meu nome é Giovana, eu sou nutricionista, eu entrei na nutrição por causa da doença celíaca, eu fui diagnosticada com doença celíaca no ensino médio, então eu tinha 17 anos e por conta do meu diagnóstico e por não ter recebido todo o suporte que eu precisava na época, eu entrei na nutrição para auxiliar pessoas que têm a mesma condição que eu a saberem como lidar, entenderem melhor sobre essa condição. Ó, uma das coisas que é bem legal a gente falar aqui é que geralmente a gente ensina o que vive e vive o que ensina, né? O caso da Giovana é exatamente esse. Ela foi para esse assunto, estudou isso justamente por uma necessidade que ela tinha. E o mais bacana que a gente estava conversando agora sobre isso é que tem mitos que até eu acreditava, tem coisas que até eu tinha uma visão errada sobre, e ela que está estudando sabe exatamente o que acontece, por que acontece, se é necessário retirar ou não. A pergunta que eu quero fazer primeiro para a Giovana é o seguinte, ó, a doença celíaca, né, é uma doença que ela é... Como que eu descubro ela? Como que eu faço para entender o diagnóstico assim? Primeiro que o sintoma, a doença celíaca tu pode ter sintomas como tu pode não ter sintomas. Tem diferentes tipos de doença celíaca. Então, quando a pessoa ela começa a ter alguns sintomas característicos, como diarreia, perda de peso, a doença celíaca ela pode atingir vários órgãos, ela pode... Cada pessoa tem sintomas diferentes. Então, a pessoa chega no gastro, geralmente não é pelo gastro que tu começa, né? Geralmente tu chega no nutricionista e fala, tô me sentindo um pouco inchada, tô com tal sintoma, e a gente começa a investigação. Então, o que a gente faz? Primeiro a gente faz 3 exames de sangue para confirmar a intolerância ao glúten, e aí depois, com esses exames confirmados, a gente faz, daí passa para o gastro e faz uma endoscopia. Na endoscopia se faz a biópsia. O que acontece? Quando a pessoa tem doença celíaca, as paredes do intestino, elas são para ter ondas, que são as ondas que absorvem os nutrientes. Quando a pessoa tem doença celíaca, essa parede ela fica lisa. Então, por isso que a pessoa tem perda de peso, por isso que a pessoa tem diarreia, porque o nosso intestino não está absorvendo nada. Então, daí na biópsia, essa parede lisa aparece e aparece a inflamação. E é aí que se confirma o diagnóstico. Então, eu não posso simplesmente me sentir estufado, me sentir um pouquinho mal e já retirar o glúten. Eu preciso ir para uma parte de análise mesmo para entender. Exatamente, porque para a gente fazer o exame da doença celíaca é necessário que a pessoa esteja consumindo glúten. Porque se a pessoa não estiver consumindo glúten, tu pode ter um falso negativo, como se a pessoa não tivesse a doença e ela pode ter porque ela não está consumindo glúten. Então o primeiro ensinamento para vocês é o seguinte, não é para retirar o glúten porque você viu uma blogueira dizendo que tem que retirar, que o glúten faz mal. Aliás, o glúten faz mal ou não faz? Não, o glúten não faz mal. Então... Ele faz mal para quem? Para quem tem doença celíaca, intolerância ou alguma condição relacionada. Então olha só, o mais importante é a gente entender que uma pessoa que é especialista no assunto está te dizendo para não cortar o glúten, embora ela tenha necessidade de fazer isso, né? Mas eu acho que uma das coisas que talvez você que está nos assistindo queira entender, o que é o glúten, né? O que ele é, né? Vamos entender um pouquinho melhor para saber, para poder explicar para essa galera aí o que é o glúten de fato. O glúten ele é uma proteína que ele está presente no trigo, no centeio, na cevada. Tem alguns casos em que a aveia também, alguns estudos colocam a aveia também como se ela tivesse glúten, porque a aveia sofre muita contaminação. Então já colocam
nos alimentos proibidos ali. Não dá nem pra falar muito que tem que é uma proteína, porque a galera que é da proteína já vai achar, vai querer comer só o glúten. Ah, proteína. Beleza. Então, assim, eu encontro ela com facilidade hoje em dia nos alimentos. Sim. Né? Principalmente por contaminação. A gente sempre fala, cortar o glúten é tranquilo, digamos assim, mas o problema é a contaminação, porque o que acontece? Se tu tá num ambiente fazendo uma pizza, por exemplo, o glúten ele fica no ar. Então ele vai ficar ali no ar, ele vai ficar na bancada, ele vai ficar nos utensílios. Então a pessoa que tem doença celíaca, ela não pode comer no mesmo prato que foi servido uma pizza, por exemplo. Porque se a higiene do prato não foi feita direito, pode ter ali um pouquinho de glúten que seja, que também tem isso, né? Que tu pode comer um pouquinho, tu não vai ficar mal. Não, tu vai ficar mal. E a pessoa vai ficar mal. Então a contaminação ela acontece em vários lugares. Ela pode acontecer na plantação, pode ter trigo no solo. Então se um alimento sem glúten é plantado num solo que teve glúten... É tipo uma missão impossível, né? Exatamente. E pode acontecer no transporte, pode acontecer na manipulação. Em restaurantes mesmo sem glúten, se a pessoa vem de fora com uma roupa que tem um pouco de farinha, tu já contaminou a produção. Nossa. Então é todo um cuidado que tem que ter, pra quem tem doença celíaca, né? Quem não tem, Quem não tem, tá tranquilo. Exatamente. Tá, então uma das coisas que a gente já entendeu aqui é que o glúten não é esse vilão, como as pessoas acreditam, né? Vou cortar o glúten porque eu vou me tornar mais saudável. Mentira. Não me torno mais saudável, não é ruim comer glúten, desde que eu não tenha nenhum tipo de intolerância relacionada, certo? Outra coisa que a gente anotou aqui é entender um pouquinho mais sobre o emagrecimento. O glúten, de fato, me ajuda a emagrecer mais? Não. Não ajuda a emagrecer Isso mais. é um mito. O que ajuda a emagrecer é o déficit calórico. O glúten não tem nada a ver com isso. Se tu consumir muita proteína, tu vai engordar. Se tu consumir muito carboidrato, tu vai engordar. Se tu consumir muita gordura, o glúten não tem nada a ver. Então as pessoas pintaram que o glúten é o vilão da dieta e o glúten não é o vilão da dieta. Ó, já aproveito para fazer um gancho para você. Nós estamos aqui fazendo esse vídeo, mas se você quer ter um acompanhamento individualizado, um acompanhamento que leva em consideração a sua rotina, suas necessidades, seus exames, entender se você é uma pessoa que tem algum tipo de intolerância ou não, você pode clicar no link abaixo na descrição, ali em Consultoria Elite, e entrar para o time, porque você vai ser bem cuidada por nós e ter um direcionamento específico, tá? Mas olha só, Giovana já deixou claro aqui algumas ideias para nós, já deve ter tirado algumas dúvidas que você aí que está nos assistindo tem, mas uma coisa que a gente precisa conversar aqui também é sobre como que eu faço, né? Se eu coloco glúten e tiro o glúten, se eu fico muito tempo sem o glúten, eu posso me tornar intolerante? Não. O que acontece? As pessoas, elas podem já ter uma intolerância, aí tiram o glúten, aí se sentem melhores. Aí voltam a comer e falam, não, me tornei intolerante. Só que na verdade tu já tinha intolerância. Então tu tem uma ideia de que tu virou intolerante, só que na verdade tu já era. E aí tu não fez os exames, não confirmou o teu diagnóstico e tu retirou o glúten. Claro, tu precisaria tirar o glúten porque tu tem intolerância, mas tu tirou sem... Tem necessidade. Então olha só, o que é legal aqui que ela está explicando sobre essa questão é, no fim das contas, não é só um achômetro, né? Eu vou lá, eu tiro, eu coloco. Eu preciso procurar um especialista, eu preciso fazer meus exames. Quais são os exames que tu falou? São 3 de sangue? São 3 exames de sangue e a gente faz endoscopia para confirmar o diagnóstico. Tá, então olha só, não é um processo tão simples, né? Do tipo, vou passar 7 dias sem glúten e vou ver se eu realmente sou ou não sou. Não é assim que funciona. Então assim, ó, primeira coisa, quando você, que nem ela bem disse, quando você busca o emagrecimento, você vai focar muito no déficit calórico. Então você vai ter uma dieta que vai provavelmente estar abaixo das suas necessidades para gerar esse déficit e vai combinar com exercício para potencializar, preservar sua massa magra e melhorar sua composição corporal. Geralmente é isso que vocês estão buscando. Então, quando você vai emagrecer, você não precisa ficar neurótico cortando pão, cortando os alimentos que têm glúten, porque isso não vai facilitar o seu emagrecimento. Pelo contrário, se você ficar cortando, você pode até ficar mais irritado, mais estressado, achar que dieta não é para você e acabar desistindo do processo, né? Exatamente. Então, esse aí, ó, mito número 1 que a gente botou aqui. Tem que tirar o glúten para emagrecer? Não tem que tirar o glúten para emagrecer. Se eu ficar sem comer glúten, eu vou me tornar intolerante? Não vai te tornar intolerante. O que ela explicou foi, provavelmente você já pode ter uma intolerância, se sentir melhor quando tira, quando volta a comer, acha que está de fato intolerante. E quem não come glúten é mais saudável? Também foi dito que não. Então, assim, se a gente falou que basicamente o glúten não é o vilão,
Vamos falar um pouquinho mais sobre os prejuízos do glúten para quem realmente tem um tipo de intolerância. Quais são esses prejuízos? O glúten, como eu falei anteriormente, ele atinge vários órgãos. Então, a pessoa que tem doença celíaca, ela pode ter vários tipos de... Pode acometer os ossos, pode acometer o sistema nervoso. Então, também já tem estudos falando sobre distúrbios mentais. Então, o glúten ele pode gerar... As pessoas podem ter mais ansiedade, podem ter síndrome do pânico. Então, são inúmeros sintomas que podem atingir cada pessoa de uma forma diferente. E como a gente estava falando antes, o glúten ele tá... a gente sabe que o glúten está no alimento e ele pode estar na contaminação também, mas ele pode estar em outras coisas. Então o glúten ele pode estar no teu shampoo. Tem muito shampoo de cabelo que usa trigo para hidratar. Tem então muito... agora shampoo gluten free. Boa. Tem materiais escolares que tem glúten. Por exemplo, a cola ela pode ter glúten, massinha de modelar pode ter glúten. Então eu já posso desde, por exemplo, existe a possibilidade da pessoa já nascer com a doença celíaca? Sim. Então eu já posso nascer e sofrer os prejuízos de ter o contato com o glúten sem saber. Sim. Então uma criança pode ter lá seus 10, 12 anos, está sofrendo às vezes mais ansiosa, não consegue prestar atenção. Não cresce como deveria, está fora da curva de crescimento. Então a pessoa ela tem que ter o gene para desenvolver a doença celíaca, mas ela precisa de fatores ambientais também. Então ela precisa entrar em contato com o glúten para desenvolver a doença. O que é praticamente, né, provável que ela vai ter um contato com o glúten. Então o que acontece? Quando o bebê nasce, o bebê fica tomando só o leite, né, até os 6 meses, começa a introdução alimentar. E aí é ali que ele vai entrar em contato com o glúten e vai começar a desenvolver os primeiros sintomas. Então olha só, o negócio é mais sério do que parece, né? E a doença celíaca pode acontecer em qualquer fase da tua vida. Tu pode do nada começar a desenvolver sintomas, porque tu tá com o gene ali, então não quer dizer que porque tu tem que nascer com a doença. Tem idosos recebendo um diagnóstico de doença celíaca. Então... E olha só, como vocês veem geralmente o que eu falo aqui, a gente prega muito que a gente busca uma orientação, né? A gente gosta de dar uma orientação específica para vocês. E o detalhe é que a Giovana ela veio para o time justamente porque ela complementa uma parte que a gente não tem conhecimento, é o que ela está nos ensinando aqui. Então tem várias coisas que muitos alunos inclusive relatam, mas o direcionamento mesmo precisa ser assim, profissional. Então ela falou, tem necessidade de fazer exame, tem necessidade de fazer endoscopia, tem necessidade de analisar, não é simplesmente retirar. E quem tem esse prejuízo, quem tem essa doença em específico ou essa intolerância, precisa estar mais atento porque pode sofrer diversos problemas. Eu não sabia disso. Pessoal, se vocês curtiram esse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, aciona o sininho ali, porque toda vez que sai um vídeo, e a gente está postando toda segunda e quinta, às 5 horas da tarde, você recebe notificação. E sempre com assuntos muito bons. Obrigado, Giovana, pela tua participação. Valeu, galera, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.